Pense numa organização que ainda depende de papel para tudo, com processos manuais e arquivos físicos. Parece coisa do passado, não é? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo na transformação digital. A gente vai entender o que é isso, quais são os benefícios reais e como a legislação brasileira está acelerando essa mudança. Fico por aqui para entender o caminho completo para a modernização. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos definir o que é digitalização afinal. Depois, por que vale tanto a pena. Em seguida, vamos ver como colocar a mão na massa, o processo na prática. E para fechar com chave de ouro, o que a lei diz sobre tudo isso. Vamos nessa? Vamos começar com uma reflexão rápida. Aquela imagem de pilhas de papel, carimbos e processos que demoram uma eternidade ainda faz parte da rotina? Se a resposta for sim, essa nossa conversa pode ser o primeiro grande passo para deixar isso para trás. Então vamos lá. O que é de fato a digitalização? Muita gente pensa que é só sobre tecnologia, sabe? Comprar um scanner e pronto. Mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. É uma mudança de mentalidade, uma nova forma de operar. De forma bem simples, digitalizar é pegar o que é físico e transformar em digital. É converter aqueles processos manuais, analógicos, para um formato que traz muito mais velocidade, inteligência e, claro, eficiência para as operações do dia-a-dia. Mas por que ter todo esse trabalho? A resposta está nos benefícios, que não são poucos. Vamos dar uma olhada em como a digitalização pode, de verdade, desbloquear um potencial incrível para qualquer tipo de organização. Os ganhos com a digitalização se apoiam em 5 pilares principais. A gente vai passar por cada um deles, desde a eficiência lá na operação até a sustentabilidade, para entender o impacto real que essa mudança pode causar. O primeiro pilar, e talvez o mais óbvio, é a eficiência. Pensa só, processos que antes levavam dias, agora podem ser concluídos em questão de minutos. A automação diminui os erros humanos e libera as equipas para focar em tarefas mais estratégicas. O resultado? Fazer muito mais com menos esforço. E o bolso, como fica? Bom, os custos com o armazenamento físico, com a impressão, com o transporte de documentos, são gigantescos. A digitalização simplesmente elimina esses gastos e permite que o dinheiro seja investido em inovação. Agora talvez o maior ganho de todos seja o poder da informação. Com dados digitais e acessíveis, é possível analisar tudo em tempo real e tomar decisões baseadas em factos, em evidências e não em achismo. É a diferença entre correr atrás do prejuízo e liderar o mercado. Ok, os benefícios são claríssimos. Mas, na prática, como é que uma montanha de papel vira dado inteligente? Como é esse passo a passo? Vamos ver agora. O processo estratégico tem 4 fases essenciais. Primeiro, o planeamento, que é entender o que precisa ser digitalizado. Depois, a implementação, ou seja, escolher as ferramentas certas. Em terceiro, o treinamento, que é fundamental para capacitar as equipas. E por último, o monitoramento, para garantir que tudo está funcionando bem e sempre melhorando. Já na operação, no dia-a-dia, o processo é super meticuloso. Cada documento é preparado, limpo, tem clips e grampos retirados. Tudo com muita precisão. Mas, olha, o passo mais importante de todos é o controle de qualidade. Ele garante que a cópia digital seja perfeita e totalmente legível. Mas claro que uma transformação desse tamanho não acontece de qualquer jeito. No Brasil, existe uma legislação específica que dá todo o suporte e a segurança jurídica para a digitalização. Vamos entender como funcionam essas regras do jogo. A peça central dessa legislação é o Decreto 10.278. É ele que estabelece as regras técnicas para que um documento digitalizado tenha exatamente a mesma validade jurídica de um documento físico. Isso traz segurança para todo mundo. E o que esse decreto muda na prática? Bom, ele valida os processos eletrônicos, exige o uso de certificação digital para garantir que tudo é autêntico e incentiva a integração dos sistemas. O objetivo é muito claro: simplificar, desburocratizar e aumentar a transparência. E essa citação da fonte resume perfeitamente o espírito da lei. A meta não é só trocar o papel pela tela, é usar a tecnologia para criar uma gestão mais moderna, mais eficiente e muito mais transparente. Esse é o grande objetivo de toda essa jornada. E agora, para a gente fechar, fica a pergunta. Depois de entender o porquê, o como e as regras do jogo, qual seria o primeiro processo a ser modernizado? A transformação digital sempre começa com a decisão de dar esse primeiro passo.